Olá, tudo bem? Neste vídeo, como diz o título, irei falar sobre fatos, questões e incoerências da bilheteria de um dos mais importantes clássicos do cinema. Esse ano tive acesso a novos dados e matérias de revistas da época que põem em xeque algumas das informações divulgadas hoje pelo IMDb e Wikipedia, que utilizei na criação de alguns vídeos do canal. Antes de qualquer coisa, precisamos saber que antigamente as coisas ligadas à bilheteria eram completamente diferentes de hoje. E quanto mais distante a década, mais precárias as informações. As poucas informações disponíveis eram feitas pela revista Variety, somente usando o aluguel americano, em algumas matérias especiais em jornais. Porém, com o tempo, muitas dessas informações se perderam, e até durante a época poderiam ser postas em questionamento, pois havia muitas informações difusas e contraditórias. O que se tem como fato é que até o final de 1943, E o Vento Levou tinha 32 milhões de aluguel mundial. Parte da bilheteria repassada ao estúdio, não confundir com a bilheteria bruta usados pelos filmes atuais. E 21 milhões nos Estados Unidos. Porém, o valor bruto exato não se sabe até o momento. O IMDb estima uns 35 milhões bruto só nos Estados Unidos. O filme passou por relançamentos em 1947 e 1954 nos Estados Unidos, e em vários países do mundo em anos aleatórios até o final da década de 50. Em outubro de 1947, o New York Times, após 2 meses do relançamento de agosto de 1947, alegou que o filme tinha uma bilheteria de 35 milhões, mas sem informar se o valor era mundial ou americano. Dado que em 1943 tinha 32 milhões, pode-se supor que esses 35 milhões era o valor mundial contando o relançamento que estava em andamento. Porém, a mesma matéria informa que até aquele momento o filme já tinha feito 5 milhões com o relançamento. Mas 32 mais 5 é igual a 37 e não a 35. Pode-se supor que esses 5 milhões seja o bruto do relançamento também. Porém, essa mesma matéria também diz que em 1940, durante sua primeira corrida, o filme havia arrecadado 14 milhões em 4 meses. Porém, o IMDb diz que fez 14 milhões nos primeiros 12 meses. E num texto mais recente da Universidade Sheffield Hallam, relata que o produtor do filme, David Zelnick, em julho de 1940, após 7 meses em cartaz, divulgou que o filme havia arrecadado mais de 12 milhões em bilheterias vindo de sua exibição em roadshows, antes do primeiro corte de preços feito pelo estúdio. Sendo assim, seria impossível o filme ter feito 14 milhões em 4 meses, como o New York falou, já que em 7 fez 12 milhões, e isso se encaixa com os 14 milhões em 12 meses do IMDb. Uma outra contradição se dá com o IMDb, Wikipedia e a Variety. Tanto o IMDb e o Wikipedia americana dão ao filme 9 milhões somando os aluguéis do relançamento de 1947 e 1954, enquanto a Variety dá 12 milhões. Porém, o IMDb diz que foi 3,5 milhões em 1947 e quase 5,3 milhões em 1954. Enquanto a Wikipédia dá 5 milhões para 1947 e 4 milhões para 1954, utilizando a matéria do New York Times como fonte para o valor de 1947. Mas como recém-falado, os 5 milhões daquela matéria devem ser do valor bruto e não do aluguel. E até o momento não encontrei a divisão específica do relançamento de 1947 e 1954 para a revista Variety. Lembrando, todos os valores dito acima são de aluguéis, porcentagem do estúdio e não o valor bruto total. O valor bruto não se tem divulgado e só pode ser determinado por estimativas, mas elas podem variar muito, já que essa porcentagem pode variar de 40% a 60% do valor bruto total. Para o relançamento de 1961 acontece a mesma coisa. O Wikipedia e o IMDb adicionam 6,7 milhões no valor total do filme após esse relançamento, enquanto a Variety diz que o filme subiu 7,7 milhões. De acordo com o Wikipedia americano, o filme alcança em 1963 os 67 milhões de aluguéis mundiais. Com o super relançamento de 1967 em roadshows, continua a mesma coisa.
Wikipédia, utilizando uma edição do jornal Eugene Register Guard de maio de 1971, relata que o filme arrecadou mais de 41 milhões em aluguéis mundiais e 30 milhões nos Estados Unidos e 11 milhões para o estrangeiro. Tudo indica que esse relançamento durou até o final de 1970. Mas o IMDb diz que o aluguel americano desse relançamento foi de apenas 29,2 milhões. E a revista Variety relata que até dezembro de 1969, esse relançamento gerou um aluguel de 29,9 milhões nos Estados Unidos. Mas como ainda o filme tinha praticamente um ano de exibição à frente, esse valor está de acordo com um do jornal de 1971. Em 1971, o filme foi relançado novamente nos Estados Unidos. A Variety informa que através dele o filme gerou mais de 6,2 milhões em aluguéis americanos. Já o IMDb não informa valores para esse relançamento. No final de 1974, o filme é relançado mais uma vez nos Estados Unidos. O IMDb reporta 7,3 milhões para esse relançamento, totalizando 73 milhões nos Estados Unidos e 79 milhões após os relançamentos de 1989 e 1998. Porém, o aluguel total de 1974 e 1975 do IMDb é menor que o valor de 77,9 milhões ditos pela Variety em 1972. E por algum motivo, a Variety não relata esse relançamento de 1974 e mantém o aluguel do filme estagnado até 1989 com o valor que eles divulgaram em 1972. E de acordo com o Box Office Mojo, nos anos 2000, antes do relançamento de 1989, o filme teria 189,5 milhões de bilheteria bruta nos Estados Unidos. Desse modo, esse valor teria sido alcançado ao término do relançamento de 1974. Tanto os aluguéis finais do IMDb quanto os da Variety seriam baixos demais para acomodar essa bilheteria bruta divulgada pelo Box Office Mojo. Durante 2 lançamentos, E o Vento Levou teve uma retenção de quase 70% em aluguéis, e a média dos filmes lançados na época dos seus relançamentos era de 40% a 60%. Como pode então o suposto aluguel americano final de O Vento Levou ser de menos de 42%, como a Variety e o IMDb estão a dizer? De qualquer modo, o valor bruto de O Vento Levou em 1974 e 1975, e adicionando o provável valor estrangeiro até aquela data, sua bilheteria estaria acima dos 300 milhões. Os aluguéis compatíveis a essa bilheteria bruta fariam com que ele fosse a maior bilheteria até a chegada de Tubarão. Mas por algum motivo, a não contabilização do relançamento de 1974 fez com que o consenso diga que Tubarão superou o Poderoso Chefão, mesmo que os valores de sua bilheteria falem o contrário. Então chegamos ao fim. Acho que pude repassar a vocês um pouco dos questionamentos necessários para se fazer um estudo sobre bilheterias de filmes antigos. A cada vídeo novo, pesquiso mais coisas, acho mais informações e vou atualizando conforme a necessidade. Provavelmente vou ter que corrigir algumas coisas em vídeos anteriores, mas nada que afete o grosso do vídeo. Deixe seu gostei, compartilhe se achou interessante as informações e até o próximo vídeo.